Abra sua Bíblia, sentadinho como você está, no Evangelho de João. Eu gosto dos Evangelhos, eu gosto de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 1. Eu fujo de sentar aí na frente por causa do ar-condicionado. Graças a Deus a gente tem um ar-condicionado que funciona, né? Eles funcionam muito bem. Capítulo 1, versículo de número 14. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. O Senhor está entre nós. Evangelho de João 1,14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Diga comigo assim: e vimos a sua glória. Muito bem. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Eu gosto do Evangelho, dos Evangelhos, como eu já disse, né? Mas eu gosto mais especialmente do Evangelho de João. O Evangelho de João traz uma revelação muito especial. Esse som está estranho. Traz uma revelação muito especial. Não está? O som não está estranho. É, Gilson. Está muito alto. Você vai acertar. Né? Até o final você acerta. O Evangelho de João traz uma revelação muito especial a respeito de Jesus. Por isso existe essa separação entre o Evangelho de João e os outros 3, Mateus, Marcos e Lucas. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma mesma visão a respeito de tudo que Jesus fez e foi, o Evangelho de João ele se destaca na maneira dele escrever sobre Jesus. Por isso os 3 são chamados de sinóticos, ou seja, aqueles que têm a mesma visão, uma visão conjunta acerca de alguma coisa, e se trata a respeito de Jesus. O Evangelho de João, ele vai se destacar pelo fato dele narrar um Jesus divino. Ele traz uma revelação escrita a respeito de Jesus, mas ele consegue se aproximar muito da divindade de Cristo, muito mais do que os outros 3. João, ele é inspirado por Deus a escrever sobre Jesus, revelando-nos um Jesus maravilhosamente divino. É conhecido na teologia como o Evangelho do Eu Sou, porque por muitas vezes Jesus vai repetir nesse Evangelho que ele é na primeira pessoa do presente. E vocês sabem que existe uma cultura dentro do judaísmo que a pronúncia, que pronunciar-se na primeira pessoa do presente, no verbo ser, é muito complicado, era muito complexo para os judeus, porque eles conseguiam ter uma compreensão de que conjugar o verbo ser na primeira pessoa era atribuir-se à pessoa de Deus, era a mesma coisa que se colocar na pessoa de Deus, porque quando Deus se revela a Moisés, lá no capítulo 3 de Êxodo, e lá no capítulo de número 6, quando Moisés pergunta para Deus: em nome de quem eu irei? Quando me perguntarem o povo de Israel, quem te enviou? Então Deus se revela a Moisés e vai dizer a Moisés: diz que o Eu Sou me enviou a vós. Diz a Israel que o Eu Sou me enviou a vós. Então essa expressão Eu Sou é uma expressão muito designada a Deus por causa dessa revelação de Deus a Moisés. Mas é no Evangelho de João que você vai encontrar por muitas vezes Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a água, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus vai dizer por diversas vezes que ele é. Inclusive lá no capítulo 18, no momento do Getsêmani, naquele momento crucial de Jesus, antes de ir à cruz, naquele momento de dor, em que os soldados romanos chegam e que perguntam quem era o Cristo, quem era Jesus, Jesus vai dizer: sou eu. Quando Jesus diz que é ele, na primeira pessoa do verbo ser, eles caem no chão. Agora, o que explica o fato deles caírem atemorizados no chão, quando Jesus vai dizer que é ele? Porque ali não era só o Jesus em carne, não era só um Jesus fraquinho, cheio de dores, de angústias, era Deus encarnado.
encarnado. João consegue trazer uma revelação tão linda sobre Jesus como Deus, que, por exemplo, o Evangelho de Mateus vai traçar a genealogia de Jesus a partir de Davi, porque Mateus, quando escreve sobre Jesus, Mateus vai apresentar Jesus para os judeus, apresentando ele como rei vindo da linhagem de Davi. Então ele começa a traçar a genealogia de Jesus partindo de Davi, porque era importante que, como rei, sendo apresentado como rei, que Jesus tivesse uma genealogia. Marcos já não mostra uma genealogia de Jesus, é um evangelho do servo, e como servo, Jesus não importava que se tivesse genealogia, ou árvore genealógica ou não. Lucas vai apresentar a genealogia de Jesus no capítulo 3, terminando em Adão, porque Lucas escreve aos gregos apresentando Jesus como homem perfeito, mas João não traça a genealogia de Jesus, porque como Deus, ele é pré-existente, ele é o princípio que era o verbo, e o verbo que estava com Deus, e o verbo que era Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Então João dá uma outra apresentação de Jesus, o Jesus pré-existente, o Jesus divino, o Jesus Deus. Esse evangelho é maravilhoso, porque ele traz essa carga da divindade de Jesus de uma maneira maravilhosa e tremenda. E aqui no capítulo 1, no versículo 14, ele vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele vai dizer que o Logos, a palavra, ela encarnou, ela tabernaculou e habitou entre nós. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E que quando o verbo se fez carne, nós vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando nós falamos dessa glória de Jesus, nós falamos de algo maravilhoso. Nós somos um povo que temos prazer de conviver com a glória de Deus. E a glória de Deus é algo tremendo. Quando a gente fala da glória de Deus, a gente fala do sobrenatural de Deus. A gente fala daquilo que não se pode explicar, daquilo que é fenomenal, daquilo que é milagroso, daquilo que resplandece, daquilo que é tremendo. E a Bíblia vai dizer aqui que o verbo se fez carne, o verbo tabernaculou, ele encarnou, o verbo é a palavra, o poder da palavra lá na criação. E a Bíblia vai nos mostrar que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, vimos a glória de Jesus. Que coisa maravilhosa. A gente se empolga e se emociona quando lemos alguns capítulos de Êxodo, em que a Bíblia vai nos mostrar Deus revelando a sua glória a Israel no deserto, a glória através da nuvem, a glória através da coluna de fogo, a glória através da abertura do Mar Vermelho, a glória através da Shekinah que veio sobre o tabernáculo. Nós nos empolgamos e nos alegramos quando vimos a glória de Deus descrita lá nos livros da história, das crônicas, quando a glória encheu o templo de Salomão. A Bíblia diz que a glória de Deus encheu tanto o templo que os sacerdotes não conseguiram ficar de pé, ficaram prostrados. O povo de Israel é o povo da glória, é um povo que viu a glória. Nós temos duas vertentes bíblicas para acreditar que a glória de Deus é algo que se manifesta. Existem duas palavras para glória: glória kabod, que é peso de glória, a glória pesada, a glória que tem peso, é o poder de Deus, isso é a glória de Deus. Mas temos uma outra palavra que é a Shekinah, e é essa glória que eu quero falar nesta noite, que é a glória manifesta entre nós. Nós somos um povo que cremos na manifestação da glória de Deus. A glória de Deus está entre nós. Nós não podemos nos acomodar com uma vida cristã sem ver o poder de Deus e a manifestação de Deus entre nós. A Bíblia vai dizer que vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora é o momento da gente ver a glória de Jesus. Só que a Bíblia é tão linda, é tão tremenda, que existe a glória de Jesus manifesta na sua encarnação, mas existe a glória do Espírito Santo. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, para refutar a cultura judaizante no meio da igreja, a cultura que estava sendo colocada no meio da igreja por causa de alguns judeus que penetravam-se no meio da igreja e queriam de todo jeito discipular o povo na cultura judaica. Paulo vai dizer que existe uma glória ainda maior do que a glória de Moisés, a glória dos dias de Salomão. Ele vai dizer que nós temos um ministério
com maior glória, que é o ministério do Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios 3:8, ele vai dizer: como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Mas a gente fala tanto de glória. O que seria isso exatamente? Como é sentir a glória de Deus? Sentir a glória de Deus é sentir o poder de Deus, é ver a graça de Deus sobre nós de uma maneira sobrenatural. Sabe por que eu venho pregar isso esta noite? Porque a gente tem vivido dias de muitas batalhas, nós estamos afadigados, nós estamos cansados, e eu quero dizer uma coisa com toda ousadia: cansados até da vida cristã. Tem um momento que a vida cristã ela se torna monótona, rotineira, não é verdade? E nós precisamos de uma renovação sobrenatural. Nós precisamos de algo que seja muito maior e muito melhor do que tudo que temos experimentado até o dia de hoje. Nós precisamos de um renovo, não só nesse ambiente de culto, mas quando terminar esta reunião, que a nossa semana seja uma semana onde a glória de Deus nos alcance, onde os milagres, os prodígios, o sobrenatural de Deus, os fenômenos de Deus, a graça de Deus esteja conosco, que verdadeiramente vamos conseguir ser conduzidos por um movimento pentecostal verdadeiro, onde a glória de Jesus vai estar nos acompanhando. O povo de Israel era o povo da glória, e eles se recusavam a viver sem essa manifestação do poder de Deus. A glória de Deus, ela representava a presença de Deus no meio do seu povo. A presença de Deus, coisa boa demais. Eu não quero estar em lugar nenhum onde Deus não está. Deus me livre, eu não preciso estar em lugar nenhum. Deus está na minha casa. Eu não preciso estar em lugar nenhum onde Deus não está. Eu não quero ouvir ninguém onde a glória de Deus não acompanha a sua vida. Eu não quero ouvir pessoas eloquentes, eu não quero ouvir pessoas que sabem falar. Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero ouvir palavras carregadas da glória do Senhor, porque é isso que vai mudar a minha vida. É isso que vai mudar a minha história. E aí, quando nós falamos da glória do Senhor, nós vimos um povo que tinha a glória de Deus representada na figura e no objeto da arca. A arca era a representação da glória de Deus entre eles. E eles tinham isso como algo muito, muito especial. E a Bíblia vai nos mostrar lá em 1 Samuel, que quando os filisteus vieram contra Israel, e vieram numa grande batalha, e Deus permitiu que Israel perdesse aquela peleja, Deus permitiu que Israel perdesse aquele combate, porque os dias daquela liderança, eram os dias de uma liderança que não agradava a Deus. E a Bíblia diz que ali, o sumo sacerdote da época, já velho, sentado numa cadeira, recebeu a notícia de que o povo de Israel estava perdendo a guerra para os filisteus. Eli conseguiu suportar esta notícia. Veio a outra notícia, e os teus filhos, Eli, morreram no combate. Eli suportou esta notícia também, porque Eli sabia a qualidade de filhos que ele tinha, e sabia que os seus filhos não agradavam ao Senhor, e tudo que restava filhos desobedientes, segundo a lei de Moisés, era morrer de verdade. Eli suportou essa notícia, mas Eli não pôde suportar a terceira notícia. E a arca do Senhor foi levada pelos filisteus. Quando Eli ouve esta notícia, Eli simplesmente não suporta, tem uma queda e morre. Naquele instante, na hora de Eli estar concebendo uma criança. E quando ela tem conhecimento do fato, ela põe o nome da criança de Icabode. O contrário de Cabode, foi-se o peso da glória do Senhor. Israel ficou triste, Israel ficou abatido, Eli morreu. A nora de Eli morre no parto. Que desgraça, que tragédia. Porque aquele povo tinha noção que a presença da arca, que representava a glória de Deus entre eles, era algo que manifestava a presença e o poder de Deus entre eles. Eles tinham noção do que era viver debaixo da glória de Deus. Que enquanto a glória de Deus estivesse entre eles, Deus estaria com eles. Lá em Êxodo, capítulo de número 18, 33, 18, Moisés se recusa a caminhar, continuar a trajetória sem a glória do Senhor. Oh meu Deus, algumas pessoas deveriam receber esta lição de Moisés. Não dá para continuar no ministério sem a glória de Deus. Não dá para continuar pregando, ensinando, liderando à frente de uma obra sem a presença de Deus com a gente. Moisés vai dizer para Deus: eu só irei se a tua glória for comigo. Deus disse para Moisés: vem para a fenda da rocha, eu vou passar. Aleluia. Moisés, então a glória de
Deus. Moisés se recusa a continuar debaixo daquela liderança, sem ver a glória do Senhor. Ele só podia continuar servindo e liderando, se a glória de Deus estivesse com ele. Como é que você consegue, aleluia, passar a semana inteira sem a presença de Deus, sem a glória de Deus? Mas João nos traz um escrito maravilhoso. Ele diz: agora nós vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora temos uma glória conosco e no meio de nós, na pessoa de Jesus, manifesta-os pelo Espírito Santo. Nós temos esse poder à nossa disposição. Então, por que tantos crentes ainda fracos, nanicos? Por que tantos crentes ainda sem poder? Por que tanto cansaço? Por que tanto culto forçado? Nós precisamos levantar um clamor pela nossa vida. Nós precisamos pedir a glória de Deus sobre nós. Nós precisamos pedir: Senhor, renova a tua glória sobre nós. Nós queremos ver a glória de Jesus no nosso meio. Numa época em que vimos tanta glória nos homens, não é verdade? Oh meu Deus, os homens estão gloriosos demais. Às vezes adoramos mais os homens do que o próprio Deus, admiramos mais pessoas do que o próprio Senhor. Tira os teus olhos da glória dos homens e começa a ver a glória de Deus. A Bíblia vai dizer no capítulo 6 de Isaías, que no ano em que morreu o rei Uzias, o Senhor mostrou a Isaías a sua glória. Isaías estava acostumado a ver a glória do reino de Uzias, a glória do trono de Uzias, a glória daquele rei inteligente, espetacular. Mas foi no ano em que Uzias morreu que Isaías vai dizer: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a glória enchia a casa. Aleluia! Às vezes algumas coisas precisam morrer, alguns Uzias precisam partir, algumas coisas precisam cair por terra, para que a glória de Deus seja de novo vista pelos nossos olhos. E quem sabe nesta noite, Deus não está fazendo algo na sua vida, e fazendo cair por terra aquilo que precisa cair, para que você veja a glória de Deus na sua vida. Vimos a glória do unigênito do Pai. João vai escrever: cheio de graça e de verdade. A Bíblia diz no capítulo 12 do Evangelho de João, no versículo de número 11, que Jesus manifestou a sua glória entre os seus discípulos e eles creram nele. Aleluia! Aleluia! Quando ele manifesta a sua glória, a nossa fé é renovada. Aleluia! Harabaracante orehais. Ele manifestou a sua glória entre os seus discípulos e eles creram nele. É tão bom quando a gente chega num lugar e a glória de Deus já está ali. Eu não aceito ser uma religiosa da fé. Eu cresci num ambiente de glória. Eu cresci vendo Deus fazer coisas tremendas. Nós precisamos pedir ao Senhor, nós queremos sentir a tua glória. Nós precisamos nos consertar e pedir a Deus, nós queremos ver a tua glória. Nós queremos ver a tua glória manifesta no meio de nós. Nós precisamos nos dobrar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero ver a manifestação da tua glória na minha vida. Deus quer revelar a sua glória a nós. Aí a Bíblia vai nos mostrar a quem Jesus quer manifestar a sua glória: aos seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus manifestou a sua glória aos seus discípulos e eles creram nele. A quem Jesus quer manifestar a sua glória? Aos seus discípulos. Mas quem são os discípulos de Jesus? Capítulo 8, versículo 31, uma característica, só para a gente poder fechar essa noite, essa palavra. Uma característica dos discípulos de Jesus. Versículo de número 31 do capítulo 8 de João diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quem são os discípulos que Jesus quer manifestar a sua glória nele? Aqueles que permanecem na sua palavra. Aqueles que ficam na sua palavra. Aqueles que continuam nela. Aqueles que quando o culto acaba, ele leva a palavra com ele. Aquele que passa a semana inteira meditando naquilo que Jesus disse.
Hoje eu acordei pela manhã e às vezes Deus me desperta com um texto, não para pregar, mas para minha meditação. Aleluia! E eu glorifiquei a Deus hoje à tarde, lembrando de Salmo 126, verso 4. E esse salmo vai ser a minha oração a semana inteira. Porque quando Deus ministra uma palavra no nosso coração, nós temos que permanecer nela. Porque Jesus quer fazer aquilo que Ele está nos revelando. Deus trabalha com a sua palavra. Ele não faz nada antes sem não revelar a sua palavra. Primeiro Ele manda a palavra, depois Ele faz o que tem que fazer. Porque nós somos provados por ela. A Bíblia diz que a palavra do Senhor provou José. Aleluia! E eu me lembrava de Salmo 126, verso 4. Renova, Senhor, restaura a nossa vida como as correntes do sul, ou como as correntes do Negueb. Oh meu Deus, às vezes precisamos de forças renovadas, e precisamos de palavra, permanecer nela, ficar nela. Quem são os discípulos que verão a glória do Senhor? Aqueles que permanecem na palavra. Se eu perguntar aqui nesta noite, quantos querem ver a glória de Deus? A maioria levantaria as mãos. Peraí, tem uma questão. Quando Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou passar para você ver a minha glória. Deus disse para Moisés, vem para a fenda da rocha. Sabe o que era a fenda da rocha? Era um lugar estreito entre uma pedra e outra. Um lugar estreito, um vazio entre duas rochas, entre duas pedras. Vem para a fenda da rocha. Vem para a abertura que está na rocha. Um lugar muito estreito. Nós queremos ver a glória de Deus, mas queremos ir de qualquer jeito. Não! São os momentos que estreitam a nossa vida. São os momentos difíceis. São os momentos de aperto que Deus está dizendo, é agora que eu vou revelar a minha glória para você. Amém? Esse momento que você está vivendo está propício para você ver a glória do Senhor. Quantos creem nisso nesta noite? Amém? Glória a Jesus. A Bíblia vai nos mostrar que é preciso permanecermos na palavra para então sermos discípulos. E então vamos ver a glória do Senhor. A quem Ele quer manifestar a sua glória? Aos seus discípulos. Quem são os seus discípulos? Capítulo 13, verso 35 do Evangelho de João. Olha que a Bíblia vai nos dizer que seríamos discípulos do Senhor. Todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Todos conhecerão que sois meus discípulos se vos morderdes uns aos outros, se falarem mal uns dos outros, se julgarem uns aos outros. É assim? Como é que está o texto? Se amardes uns aos outros. Eu não posso escolher quem eu quero amar. Vou amar aquela ali porque ela é bonitinha. Vou amar aquele ali porque eu vou com a cara dele. Não! Nós temos que amar até quem a gente julga que não merece ser amado. Qual é a condição que a gente tem para ser amado por Deus? Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar. Qual é a condição que temos para dizer assim, Deus me ama por isso, por aquilo? Quais objetos apresentados para dizer que Deus nos ama por razão disso ou daquilo? Deus decidiu nos amar. Ele poderia nos destruir, mas Ele escolheu nos amar. Ele decidiu amar-nos. Então Ele diz, e sereis meus discípulos, e conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Quem são os discípulos de Jesus? Que poderão ver a sua glória? Aqueles que se amam. Eu não vou perder meu tempo deixando de amar. Amar é um esforço, é um empenho, porque senão a gente está perdendo tempo aqui. Uma vez uma amiga minha, psicóloga, disse, amar é competência. Eu falei, então eu sou incompetente na arte de amar. Amar não é uma competência. Amar é uma questão de obediência. Amar é mandamento. Eu não escolho se eu devo querer amar ou não. É uma decisão. É uma obediência, uma questão de mandamento. De todos os mandamentos. Eu li uma vez que Deus deu a Israel mais de 600 mandamentos. Dos 600 mandamentos, Deus reduziu para 10 mandamentos. Ainda assim, o povo teve dificuldade de guardar. Jesus facilitou para a gente e reduziu os 10 em um mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como? Nisso se resume toda a lei. Quem consegue guardar esses 2 mandamentos? Aline, guardou toda a lei. Fechou, acabou, está tudo certo. Mas aí é que está a nossa dificuldade.
Nós queremos ver a glória do Senhor, mas temos dificuldades de amar-nos. Temos dificuldade de perdoar-nos, de tolerarmos, de estender as mãos. Se não for por amor, é melhor não estar aqui. Se não fizer por amor, é melhor não fazer. O que nos condiciona a fazer o que fazemos para Jesus é o amor. Essa é a nossa condição. A Bíblia vai nos mostrar que somos conhecidos como discípulos. Tem tanta gente querendo ser conhecido, ser famoso no meio evangélico, não é verdade? É um tempo de fome pela fama. Você deve conviver muito com isso, né, pastor Eliel? Nosso Deus, como as pessoas têm uma vontade de ser famosa, tira uma foto com o microfone na mão, põe lá, pregador, já virou pregador no Facebook. É um desejo de ser famoso, de ser conhecido. Jesus disse assim: vocês vão ser conhecidos se amardes uns aos outros. Vão saber quem vocês são, que são meus discípulos. Vão olhar e vão dizer: ó, discípulo de Jesus, porque eles se amam. E ainda veremos a glória do Senhor. Ele manifestou a sua glória aos seus discípulos. Capítulo 15, verso 8 do Evangelho de João. Quem são os discípulos de Jesus, para a gente terminar aqui? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Os discípulos que verão a glória do Senhor são aqueles que produzem, são os produtivos. Precisamos pedir isso ao Senhor. É um tempo da gente pedir a Deus para frutificarmos, para crescermos, para produzirmos. Uma vez eu vi um pastor falando: eu não quero crescer não. Está bom do jeito que está, o tamanho da minha igreja. Não tem fome de almas, não tem sede de almas. Porque crescimento é gente. É gente chegando, é gente sendo salva. Como assim? Eu não quero que a minha igreja cresça. Não quer ser frutífero. Outro dia eu disse para uma irmã: você precisa crescer. Não, não quero crescer não. Nanismo espiritual. Não quer produzir, não quer frutificar, não quer avançar na vida cristã. Nós queremos ver a glória do Senhor. E para isso precisamos ser discípulos de Cristo. Precisamos pedir: Senhor, eu quero ser teu discípulo. Eu quero seguir os teus passos, porque eu quero ver a tua glória. Eu não quero ver glória de homem. Eu não quero ver glória transitória, como Paulo vai dizer no capítulo 3 de 2 Coríntios. Eu não quero ver glória transitória. Eu quero ver a glória do Senhor. Eu quero que a glória do Senhor me acompanhe, porque a glória de Deus é móvel, e ela se move. Aleluia. Eu quero ver a glória de Deus na minha família. Eu quero ver a glória de Deus na minha casa. Eu quero a glória de Deus sobre o meu ministério. Porque se não tiver a glória de Deus, é melhor nem continuar. Aleluia. Eu quero ver a glória de Cristo na manifestação da presença dEle na minha vida. Eu quero ver a glória do Senhor Jesus. Não quero cantar por cantar, não quero pregar por pregar. Quero ver a glória do Senhor. A diferença é a glória de Deus. É ter a glória no meio de nós. A manifestação precisa da glória do Senhor. E nessa noite Deus quer trazer isso para a sua vida. Jesus quer revelar a você a glória dEle. Aleluia. Pode pedir. Não é errado pedir para ver a glória de Deus. Moisés pediu isso. Mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Peça ao Senhor Jesus nesta noite. Eu quero ver a manifestação da tua glória na minha vida. Aleluia. Eu quero ver a tua glória no meio dos meus. Peço, Senhor, nesta noite. Eu quero ver a tua glória na minha saúde, Jesus. Tu manifestou a tua glória entre os teus discípulos. Manifesta a tua glória entre nós. Eu quero ver a tua glória na minha vida espiritual. Eu quero poder sentir a tua presença. Eu quero ser um crente que fala em novas línguas. Eu quero ser um crente de experiências espirituais. Orabaracante, orihais. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Aleluia, naquilo que eu faço, naquilo que eu estudo. Eu quero ver a tua glória, Jesus. E vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
E se você quer ver a glória de Deus nesta noite, você vai pedir ao Senhor para abrir os teus olhos, os teus ouvidos. Você vai pedir a Deus, aí no seu lugar. Você vai fechar os teus olhos e vai fazer esta oração. Aleluia. Você vai pedir ao Senhor, eu quero ver, Senhor, a tua glória. Eu não quero estar aqui por estar. Eu não quero ser mais um número na multidão. Eu não quero ser contado como mais um evangélico. Na estatística do IBGE, cresce o número de evangélicos no Brasil. E eu sou o número. Deus me livre. Eu quero alguém que caminha vendo a glória do Senhor. Aleluia. 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 Milagres vão acontecer. O sobrenatural vai se manifestar. Milagres acontecem quando a glória dele se manifesta. Milagres acontecem. É incrível isso. Milagres acontecem. Deus não manifesta a sua glória no meio de um povo reverente. Deus não manifesta a sua glória no meio de um povo relapso. Deus não manifesta a sua glória a pessoas que ignoram a sua presença. Deus não manifesta a sua glória a pessoas que estão, mas não estão. Parece que está aqui, mas não está. Deus manifesta a sua glória a pessoas que abrem o seu coração. Aleluia.